morrendo em mim cheias de infância, árvores mortas com raízes na alma, deitando folhas verdes na distância. E à noite, esse infinito que ainda medra, a voz dos passos numa esquina calma, a serenata nos violões de pedra. Paulo Bonfim, em que esquina do universo estão os lampiões de gás que iluminavam as ruas do país do nunca mais? Nas esquinas de mim mesmo, nas ruas de minha infância, no país da saudade. Quanta saudade você me traz. Bem, hoje a responsabilidade é grande. Estamos recebendo aqui no Contraponto um dos maiores poetas de todos os tempos. Um dos poetas mais populares do estado de São Paulo. Nosso querido Paulo Bonfim. Autor de vários, inúmeros livros, merecedor de várias honrarias, Prêmio Olavo Bilac, Troféu Juca Pato, de Intelectual do Ano e Príncipe dos Poetas Brasileiros. É uma grande honra ter esse homem hoje aqui no programa Contraponto. Paulo Bonfim, é com emoção até que hoje o Contraponto lhe recebe aqui. Muito obrigado. Completo, agora dia 30 de setembro, 80 primaveras, ou 80 invernos, ou 80 outonos, como você achar melhor, com a alegria de estar chegando aos 80 anos e, ao mesmo tempo, com a perplexidade de um sobrevivente. Sim. E em nome, até eu me sinto à vontade, em nome do Brasil, de lhe desejar os parabéns e todas as felicidades do mundo. Muito obrigado. Comemorando com você, com seu programa, com seus telespectadores, realmente isso está me dando novamente, me devolvendo a mocidade. Bem, como diriam os poetas, vamos deitar agora no ombro do nosso querido Paulo Bonfim e ouvir as incontáveis e infindas histórias desse grande poeta. O senhor ama o Tribunal de Justiça, aliás, lá também é muito amado. E, no fundo, isso denota uma paixão pelo direito, porque o senhor trabalha há muitos anos aqui no tribunal. Inclusive, o senhor cursou, durante um bom tempo, a velha e sempre nova academia. Nunca fui um aluno exemplar. Duvido disso. Mas a pergunta é, por que o jovem Paulo Bonfim quis e não terminou a faculdade de Direito? Seria porque as leis não combinam com as poesias? Às vezes não combinam, mas não foi por isso. Foi pelo o apelo dos muitos eus, o apelo do rádio, o apelo da televisão, o apelo do jornal, o apelo da vida, dos meus amores. Tudo isso eu acho que me desviou um pouco do curso de Direito. Ao mesmo tempo, esse apelo do pátio da faculdade, da tradição da faculdade, das memórias da faculdade, que eu cultuo com tanta emoção. Pois é, e por falar em memória, nós temos aqui o museu, o Tribunal de Justiça, temos um que o senhor museu, acompanha. Exatamente, agora dirigido pelo desembargador Alexandre Germano, foi dirigido muito bem também pelo desembargador Emeric Levay, e eu acho que é um museu realmente exemplar para se mostrar ao futuro que nós não nos esquecemos do passado. Paulo Bonfim, o prédio do Tribunal de Justiça data de quando? Eu vi esse prédio praticamente terminar. Meu pai, médico, tinha consultório aqui na rua Venceslau Braz. E eu vinha, quando pequeno, com 5, 6 anos, com meu pai, a pé, até aqui, até o Tribunal de Justiça, visitar o Dr. Ricardo Severo, que seria sogro do meu tio Armando Lebes. Ricardo, que depois da morte do Ramos de Azevedo, Severo e Vilares é que assumiram as obras deste prédio e terminaram durante a Revolução de 32. E na Revolução de 32, o ministro Costa Manso era presidente aqui. E o prédio foi inaugurado em 1933. Praticamente eu vi, não digo nascer, mas eu vi este prédio terminar. O senhor viu este prédio crescer? Esse prédio crescer, exatamente. Com suas memórias, não é, Cacilda? Vi, eu acho que os fatos mais importantes deste prédio, convivi com as gerações mais brilhantes de desembargadores e juízes e promotores, porque meu tio, o tio Domiro Dias, foi casado com uma irmã de minha mãe, pai do nosso querido José Carlos Dias. Tio Domiro foi presidente aqui. E durante a presidência de tio Domiro, então,
eu tive a oportunidade de conviver com toda essa geração do Manuel Carlos Figueiredo Ferraz, que depois seria meu eleitor para a Academia Paulista de Letras, Vicente Penteado, Ferrari, Paulo Colombo, Arruda Sampaio, enfim, Pedro Chaves já era juiz. Nessa época também o juiz era o Odilon da Costa Manso, o juiz, e toda uma geração. E na casa de Tio Dumiro, em 1945 ou 46, com a presença do então ministro Costa Manso, eu fiz a leitura dos originais do meu primeiro livro, Antônio Triste, que seria prefaciado por Guilherme de Almeida, ilustrado por Tarsila do Amaral. E nessa ocasião, Anita Malfatti fez o meu retrato. Muito bem, voltemos então aos tempos primeiros. Como era a vida aqui no centro da cidade, Paulo Bonfim, quando o senhor começou? Como andavam os desembargadores, os magistrados naquela época? Andavam de bonde. Geralmente é isso. E usavam chapéu palhinha também? Não, andavam de bonde. Eu lembro, por exemplo, quando o tio Dumiro era presidente, havia um carro só para ir buscar o presidente, o vice-presidente e o corregedor. E muitos iam de bonde para suas casas. Época boa, não é mesmo, Paulo? São Paulo era uma cidade adorável para se viver. Agora, confesse para nós o seguinte, como é que era o galantear elegantemente naquela época? Era um elegantear. Conte para nós como é que era. Eu acho que era uma coisa tão natural, tão espontânea, que não poderia nem ser chamado de um galanteio. Era um gesto de amor, de ternura, que os homens e as mulheres trocavam entre si. Uma vez, Cacildo, me perguntaram se eu era saudosista. Eu digo, não, eu sou um homem de bom gosto. Eu convivi com gente tão fantástica no passado que eu tenho o direito de ser um pouco exigente. Do que é que o senhor tem mais saudades daquela época? Olha, eu tenho saudade, eu acho que às vezes até de mim mesmo. Do moço que fui, das pessoas que foram minhas amigas, das pessoas com as quais eu convivi, com a geração primorosa da semana de 22, que eu fui tão ligado ao Guilherme, ao Di Cavalcanti, a Tarsila, a Anita Malfatti, ao Menotti Del Picchia, ao Cândido Mota, toda essa geração, ao Tácito de Almeida, enfim, uma geração formidável. E depois a geração dos grandes artistas do Palacete Santa Helena, cujo movimento está fazendo agora 70 anos. É a geração do Clóvis Graciano, do Volpi, do Bonadei e de tantos outros. São infindas e ótimas lembranças. Ótimas lembranças. Mas falemos agora um pouco de suas raízes. O senhor tem ascendência em bandeirantes e fundadores da cidade. Será que essa essência desbravadora, que geneticamente circula nas suas veias, será que não seria ela a responsável por esse espírito criador, por esse nascimento do poeta Paulo Bonfim? No meu livro Armorial, a dedicatória é a seguinte: aos meus antepassados que ainda não voltaram do sertão, esses 3 séculos de espera. Eu sou esses 3 séculos de espera. Esse bandeirismo exerceu uma função na minha vida, uma influência genética, espiritual e intelectual. Eu acho que o Cassiano Ricardo, quando apresentou o Armorial na Academia Brasileira de Letras, chamou de volta proustiana ao passado paulista. Eu descendo pelo meu pai, o pai de meu pai, Francisco Bonfim, fundou Cravinhos, Bonfim Paulista, e o bairro do Bonfim, em Campinas. Pelo lado de minha mãe, eu descendo dos fundadores da Estrada de Ferro Araquarense, que era meu bisavô, que fez a célebre Revolução Monarquista de Taquaritinga em 1902 e fundou a Estrada de Ferro em 1895. Sou tetraneto do Jesuíno de Arruda, fundador de São Carlos do Pinhal. Enfim, descendo, uma vez Tarsila do Amaral, que também descendia do Brás Cubas, me perguntou a mim e a Elze Lessa onde andaria o anel de Brás Cubas. Eu disse que na minha família, que eu saiba, há uma lembrança desse anel, eu nunca cheguei a ver. E até hoje eu estou à espera do anel de Brás Cubas. Paulo Bonfim, é impossível concorrer com a sua memória. O senhor lembra de tudo? Eu sei as coisas de cor quer dizer de coração. Maravilha. Mas falemos um pouco agora sobre as suas obras. Eu passei esse final de semana apaixonado pelos seus livros, lendo um a um, e realmente eu me encantei com todos eles.
Mas o senhor estreia a sua vida de grande poeta, o senhor estreou com um livro, com uma obra chamada Antônio Triste. Eu pergunto, por que um Antônio triste e não alegre? Porque eu acho que a chegada da poesia, sempre no poeta, é um momento de perplexidade, de esperança e de um saudosismo ainda não vivido. O Antônio Triste, eu não sei porque, era uma figura popular que simboliza muito o artista e, ao mesmo tempo, simboliza o pária, o homem que teve uma vida de sonhos e acaba morrendo numa praça deserta. Essa praça era a Praça da República. Antônio Triste, balão de retalhos, findara. Tarsila se apaixonou pelo tema e fez as ilustrações do Antônio Triste. E o Guilherme de Almeida me deu a honra de prefaciar esse livro de estreia. E que foi um sucesso absoluto. Foi aí o seu marco de... Aí foi premiado pelo Manuel Bandeira, Luiz Edmundo e Olegário Mariano. Prêmio Olavo Bilac de 1948. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: quando o Guilherme de Almeida prefaciou o seu livro, este, Antônio Triste, ele disse o seguinte, eu até vou ler: o novo poeta mais significativo da nova cidade de São Paulo. O novo poeta é compreensível porque o senhor começava ali o seu caminho. Mas a nova cidade de São Paulo, por quê? O que acontecia naquela época? Porque era quase que uma cidade que estava nascendo de outra cidade, quase um palincesto. Era alguma coisa que vinha do passado, mas com uma fisionomia nova. Era a cidade que o Guilherme de Almeida falou. Portanto, uma nova cidade. Uma nova cidade de São Paulo. Agora, no âmbito do novo, da modernidade, pensando em Tarsila do Amaral também, sem esquecer Veridiana Prado, Anita Garibaldi, Ana Pimentel, Patrícia Galvão, Pagu, todas essas mulheres notáveis que o senhor sabe melhor do que ninguém a importância que tiveram aqui em São Paulo, enfim, para o país. A pergunta é simples. O senhor acredita que a mulher de hoje, no que diz respeito ao fundo, ao dentro, é muito diferente daquela de ontem? Não, eu acho que a mulher de hoje, física e espiritualmente, tem roupagens, claro, diferentes e novas, mas a essência da mulher é sempre a mesma. Eu acho que a mulher é a dona da natureza, a mulher é a própria natureza. E o homem é apenas um personagem decorativo da natureza. Porque a mulher traz consigo a vida e a morte. A mulher traz consigo o amor, a mulher traz consigo todas as coisas lindas da vida. E o homem se beneficia com isso quando pode. Puxa, sabe que me emociona ouvir tudo isso. O senhor, indo agora para os amigos, o senhor se diz um homem felizardo. Feliz por ter amigos em todas as áreas. Paulo Bonfim, o que é que o senhor mais aprendeu com seus amigos? O que de melhor o senhor tirou deles? Como lição de vida? Eu acho que nós somos, Cacilda, um mosaico. Cada encontro definitivo ou forte que nós temos com uma pessoa, com um livro, com um filme, com um país, vai acrescentando uma pedra nesse mosaico. E aos poucos, tudo isso, dessa convivência com tantas coisas, vai se formando a fisionomia espiritual da gente. E aí que forma o ser humano. Exatamente, aí que fora. Eu não sinto a menor vontade de interromper um pouquinho para o intervalo, mas infelizmente eu vou ter que interromper. A vida é feita de intervalos. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, o que ele disse que a vida precisa de pausa. Precisa de pausa. Então nós vamos parar um pouquinho, mas daqui a pouquinho nós voltamos. Até já. Bem, de volta com o poeta maior Paulo Bonfim. Continuemos, querido poeta. No seu livro recém-lançado, O Colecionador de Minutos, o senhor registra que os hábitos e as ideias velhas tornam-se doenças e
que precisamos nos renovar diariamente. Pois bem, eu pergunto, mas não seria essa permanência dos hábitos e das ideias que acabam por construir, por formar a grande história? Claro, uma coisa é aquilo que eu chamo de dinâmica da tradição. É a permanência do que a tradição tem de dinâmico. Por outro lado, as ideias velhas são ideias que já deram flor, que já deram fruto e que precisam ser trocadas, precisam ser renovadas. É essa renovação que eu prego, essa renovação que eu procuro viver até hoje, aos 80 anos. É mais ou menos como assim, o caminho não é novo, o que muda é o jeito de caminhar, né? Exatamente, exatamente, perfeito. São ainda suas palavras. Não quero que me ensinem a maneira mais cômoda de existir. Quero viver minha vida e morrer a minha morte. Eu trouxe tudo registrado, isso me impressionou. É do meu livro da terceira edição do meu livro Colecionador de Minutos, que saiu agora pela editora Gente, na mesma hora que saiu pela Amaral Gurgel a edição completa dos meus sonetos. Mas o que o senhor quis dizer? Eu quero morrer a minha morte. Eu acho que uma vez eu conheci uma criatura da Belle Époque que morava numa chácara aqui perto de São Paulo e que quis me conhecer. Ela já devia estar com 80 e 90 anos, tinha conhecido Olavo Bilac, viajou com Bilac numa caravana que foi para Paris, foi muito amada, e essa criatura, Dona Elisa, quando estava muito mal no hospital, ela que havia sido uma diva da Belle Époque, inspirada às mais violentas paixões, ela estava desenganada e o médico se aproximou dela com uma injeção. Ela estava com um tubo de oxigênio, arfante, e ela disse, o que é isso, doutor? E o médico disse, isso é para a senhora não sofrer. Ela pegou, sentou na cama, arrancou o tubo, olhou para o médico e disse, eu já vivi tudo, doutor. O senhor quer me impedir de viver a minha própria morte? É isso. Alguns trechos do seu livro, continuando, porque é muita emoção aqui hoje, provocaram-me imensa impressão. O senhor diz lá, foi um homem exausto de conviver consigo mesmo e de ver repetidos nos outros suas virtudes e seus defeitos. Explique. Eu acho que todo homem que se conhece muito acaba conhecendo muito o próximo. E nesse autoconhecimento se reflete também, às vezes, nos outros os seus defeitos. Eu acho que é uma técnica de vida. Em primeiro lugar, é você se conhecer. E para você se conhecer, Cacilda, eu sempre digo que a alma é uma princesa que mora num castelo. Esse castelo, no fosso desse castelo, há um dragão. Você, para chegar até sua alma, você tem que atravessar o dragão. Se você se detiver no dragão, o dragão devora você. No entanto, o senhor insiste na sua obra em dizer que há uma voz secreta nas coisas e que cada objeto possui certa música que esquecemos de ouvir. Eu pergunto ao querido Paulo Bonfim, na maioria das vezes, o que mais ouviu dos objetos aqui dessa Casa Maior de Justiça do Estado de São Paulo? Este prédio, Cacilda, você deve sentir com a sua esplêndida sensibilidade que este prédio tem memória e este prédio tem um clima. Esse prédio, por exemplo, certos lugares deste prédio, às vezes, para uma pessoa mais sensível, chegam a arrepiar. É um prédio que representa, como nada em São Paulo, a dignidade do Poder Judiciário paulista, a tradição do Poder Judiciário paulista, as glórias do Poder Judiciário paulista e a memória do Poder Judiciário paulista. E mais, o senhor ainda diz que à meia-noite, aqui esse prédio está repleto de relógios magníficos que eu tenho tido a oportunidade de conhecer. E o senhor diz lá nos seus livros que à meia-noite os ponteiros se amam. Não seria por isso que a madrugada é a preferida dos amantes? Mas é claro que sim. Eu acho que os grandes amores iniciaram, às vezes, numa manhã de sol ou no crepúsculo de uma bela tarde, mas a grande vida desses amores foi a hora em que os ponteiros se amam, a partir da meia-noite. E quando o senhor confessa
ter saudade do futuro, dos dias distantes que não verá nascer, das criaturas que virão, enfim. O que seria isso? Os gestos bons, o senhor cita também. Seria isso, uma melancolia da alma É uma poética? melancolia diante das pessoas que eu não vou poder amar, das paisagens que eu não vou conhecer, dos caminhos que eu não vou percorrer. Isso é uma espécie de saudade do futuro. Eu acho que essa nostalgia lançada no futuro alimenta muito o poeta. E por que pensar é descobrir as coisas pelo avesso? Porque as coisas, às vezes, estão disfarçadas. E você, para chegar até elas, você precisa conhecer o avesso dessas coisas. Eu acho que as pessoas, as coisas, as paisagens, às vezes, estão disfarçadas. E você precisa ter o dom de descobrir esses disfarces e de tirar esses disfarces e deixar as coisas e os seres virem à tona. Mas o interessante, querido poeta, é que o senhor se refere à liberdade como sendo uma mulher. Inclusive, o senhor diz que gostaria de ter tido um filho com ela. Amo tanto a liberdade que gostaria de ter filhos com ela. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Liberdade, teu nome é mulher? Mas sem dúvida, sem dúvida. Poeta Paulo Bonfim, talvez a maior lembrança de todas. O senhor diz lá, meu filho, Raul Paulo, assistente dos desvalidos, doutor em despedidas e mestre de ternura em desencontros. Um filho que se foi. Como dizer adeus? Não é vontade de dizer adeus, é vontade de dizer um até breve, um até sempre. Meu único filho que faleceu, viveu a vida que quis viver, amou as mulheres que quis amar e foi amado por essas mulheres, viveu intensamente a vida, disse que gostaria de morrer numa ilha e foi para uma ilha no Rio de Janeiro e morreu do coração lá. Morreu com 40 e poucos anos, dia 9 de setembro, aniversário dele. Enfim, deixou a gente assim muito só, a minha mulher e a mim. Nós estamos muito sós e ficamos até um pouco revoltados com a partida dele, porque quase que foi uma partida que ele escolheu de uma maneira ou de outra. Como Paulo Bonfim explicaria um chegar cheio de partidas? A vida é feita de chegada, mas nessa chegada, no bojo dessas chegadas, há uma porção de partidas. Nós somos feitos de muitas partidas e de algumas chegadas. Você sabe, Cacilda, eu tenho um grande orgulho na minha vida, é de ser um homem fora de moda. Eu acho que a melhor coisa é a gente não se comprometer com nada, com ninguém, e inclusive com nenhuma moda, com nenhum modismo, ou político ou literário. Os sentimentos e a sensibilidade, não tem moda para isso. Não tem moda. O senhor é o sentimento. E formando aos poucos aquilo que eu chamo a nossa família espiritual. Às vezes nós temos amigos que são cometas, você deve ter amigos e amigas que aparecem de ano em ano, tem uma órbita. Outras pessoas eu comparo às óperas. Às vezes, por causa de uma área que a gente gosta, atura 4 atos terríveis. Você deve ter também amigos áreas. Sim, exatamente, exatamente. Quem não os tem? Quem não os tem? Mas olha, que pena que nós acabamos. Fico até inibida em lhe dizer assim, do desejo que nós, brasileiros, sentimos que o senhor tem aí anos e anos de poesia, de vida, de janeiros, conforme aqui o seu próximo livro, recentemente... Vai ser lançado na Academia Paulista de Letras agora, né, dia 28 de setembro. Chama-se Janeiros de Meu São Paulo. Pois é. Estou com outro livro inédito também, está sendo pesquisado por Ana Luísa Martins, da USP, essa professora, essa historiadora da faculdade. Vai lançar um livro sobre memórias de São Paulo, com trechos, pensamentos e páginas minhas e ilustrações clássicas da cidade de São Paulo. Estou com o Cancioneiro, também ilustrado pela grande pintora Adriana Florenci, e estes livros que estão saindo agora, que é o livro de sonetos, o Janeiros de Meu São Paulo, e o Colecionador de Minutos, na sua 3ª edição. Pois é, o senhor não sabe parar. Não. Sabe parar. O perigo, a gente nunca deve sobreviver a gente mesmo. Maravilha. Eu
não posso lhe desejar anos e anos, como eu estava dizendo, porque o senhor é eterno, o senhor já é eterno. Enquanto dure, né? Já é eterno. Mas o que eu posso sim dizer é um muito obrigada por tudo que o senhor vem produzindo, pelo que o senhor produzirá e pela pessoa que o senhor é. Então, realmente, em nome de todos os brasileiros, eu me atrevo a lhe dizer um muito obrigada. E eu que agradeço a você a transfusão espiritual deste momento. Muito obrigado, Cacilda. E mais do que isso, você que está nos ouvindo, esse grande poeta, Paulo Bonfim, foi um dos grandes, talvez um dos maiores, a humanizar e a eternizar o judiciário paulista. Bem, telespectador, você deve estar encantado, como eu, diante de tanta coisa linda que nós ouvimos aqui. Mas, lembre-se, a semana que vem tem mais. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi.